Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda da reforma íntima do dia 24 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa, a salvará. Lucas 9, 24. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a harmonia interior. Conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou aprovação, luz ou treva, bem ou mal. Emmanuel, no livro Nascer e Renascer. Meta do dia: sacrificar-se em favor de um amigo querido que esteja necessitado de auxílio. Sugestão para sua prece diária: prece pelos amigos em provação. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos os nossos amigos, principalmente, Jesus, aqueles que estão em sofrimento, em provação. Inclui aí, Jesus, também os nossos parentes, nossos familiares, os conhecidos, os colegas de trabalho. Que a luz do teu amor, Jesus, possa estar em todos os corações. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. A partir das 8 horas da noite, nós nos encontraremos na casa espírita. Nós sempre pedimos aos amigos para chegarem mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita será fechado, tá bom? Busquemos durante o dia nos sintonizar com Jesus, no evitar discussões, contendas, brigas, alimentações pesadas, com muito tempero, temperos fortes, excitantes, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas. Então, busquemos estar sempre com Jesus. Meus amigos, quero lembrar também a todos que daqui a 17 dias, nós teremos o nosso encontro fraterno. O encontro fraterno acontecerá no dia 10 e 11 de setembro, em nossa casa espírita. Então, você é o nosso convidado. O tema central do nosso encontro será Bem-aventurados os aflitos, com foco na prevenção ao suicídio. Você é o nosso convidado especial. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Discernir e corrigir. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem,
mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 179. Muito bem, meus amigos. Discernir e corrigir. Esta é a mensagem de Emmanuel. Então, nós devemos sempre trabalhar. Se a gente for analisar as mensagens desta semana, desde domingo, estão nos chamando a atenção para o juízo que nós fazemos dos outros. Então, devemos trabalhar muito em nosso coração, porque nós utilizamos muito as mídias sociais para difamar, para compartilhar mensagens ruins que denigrem pessoas ou instituições. Então, o que nós temos que fazer? Não compartilhar essas mensagens. Se de fato nós somos cristãos, o mal não deve ser anunciado. Devemos divulgar o bem. E quantas coisas boas nós vemos por aí e a gente não divulga, né? Então, há muitos irmãos que, às vezes, eles tinham muitos recursos, como diz o Emmanuel na mensagem, mas, de repente, por uma imprevidência, por invigilância, o irmão está em penúria. Agora nós vamos chegar lá e difamar aquela pessoa, humilhá-lo ainda mais? Não, não é compromisso nosso de quem se diz cristão. Então, às vezes, usufrui de conhecimento se de repente está numa condição de dificuldades mentais, de dificuldades emocionais e não consegue mais concatenar as ideias. E isso pode estar relacionado a questões ainda desta encarnação, como podem ser consequências, sequelas das nossas encarnações anteriores, que nesta encarnação, num determinado momento da nossa história, a gente entra numa situação de dificuldade. Isso a gente vê nos livros espíritas, nos romances espíritas. E para destacar aqui, no livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver situações assim, né? De espíritos que suicidaram, depois tentaram reencarnar, e no processo reencarnatório eles preveem que num determinado momento da sua reencarnação atual ou futura, eles vão passar por algum processo de dificuldade.
Então, pode estar relacionado a isso, né? Então, nós podemos ter nascido em ambientes de ouro, né? E não abusamos do poder, abusamos da riqueza, que é uma prova mais difícil do que a pobreza. Então, a gente abusou disso e numa próxima encarnação, até mesmo nesta encarnação, nós vamos passar por grandes provações e dificuldades. Então, não cabe a nós ficar jogando pedra no telhado alheio, né? Então, nós devemos olhar para nós mesmos, perceber quais as questões que nós temos que corrigir em nós, e não querer corrigir nos outros. A gente acha muito fácil pegar o formão, né? E ficar batendo martelo nele ali para ir tirando o cascão que está no outro. A gente não sabe se aquele cascão vai doer tanto naquela pessoa. Mas quando a gente vai aplicar o formão na gente, bater o martelo para ir tirando o cascão, a gente vai ter dó da gente. A gente não vai querer fazer isso, porque vai doer. Mas quando é no outro, não importa se vai doer, né? Então nós temos que mudar esse sentimento, essa fala, né? Então, devemos trabalhar constantemente para nossa elevação espiritual, como diz o Emmanuel. Então, buscar a elevação espiritual para que a gente consiga agregar mais pessoas ao nosso lado. Então, a gente trazer essas pessoas para o nosso lado, auxiliá-las no seu sofrimento, para que elas possam sair da dor, e aí nós vamos ter grandes trabalhadores do nosso lado. Então, tudo isso podemos observar, podemos referir, podemos perceber o que é bem e o que é mal. Hoje nós já temos condição de perceber o que é mal e o que é o bem. Então, buscar, a partir de hoje, o bem, porque nós somos doutores no mal. Eu sempre digo que nós sabemos fazer o mal bem feito, né? Percebe quando a gente está num estado de fúria. O que a gente faria se não fossem as contenções legais que existem, se não existisse polícia, se não existe cadeia, se não existisse nada disso? O que a gente seria capaz de fazer? Nós nos transformaríamos em monstros, né? Então, o mal nós sabemos fazer. E hoje nós temos que aprender a fazer o bem, investir a nossa vida no bem, para que a gente possa identificar, sentir a necessidade alheia e auxiliar o nosso irmão no caminho. Então, essa é a nossa grande meta, nosso compromisso. Vamos fazer prece, meus amigos? Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós colocamos em tuas mãos toda a nossa cidade, cada uma das pessoas que vivem aqui, né? Os amigos podem estar também pensando na cidade onde mora, mentalizando todo o país, todo o planeta. Bondoso Jesus, ampare a todos nós. Nós precisamos muito de Ti. Somos falíveis, somos fracos em nossos compromissos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.